Olá, sejam bem-vindos a mais um Insights com Cafeína, com o tema Como transformar ideias soltas em entregas e produtividade utilizando a inteligência artificial. Nós sabemos que a inteligência artificial, principalmente a generativa, ganhou um mega hype nos últimos 3, 4 anos, principalmente com a disponibilização do ChatGPT. Porém, também sabemos que muitas pessoas não conseguiram dar o uso adequado a ela e, de fato, ganhar produtividade. Então, hoje eu tenho aqui comigo, para me ajudar nesse tema, a Eridan Lengruber, futurista e palestrante, atua na interseção entre tecnologia, inovação e liderança feminina, ajudando profissionais e empresas a integrarem inteligência artificial com propósito e estratégia. Primeiro, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje. Gente, hoje no Rio está chovendo com uma tempestade. E mesmo assim, você conseguiu chegar no horário. Tá vendo? Carioca chega no horário. Pois é, né? Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em estar aqui. Espero colaborar um pouquinho, trazendo um pouco da minha experiência com inteligência artificial. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E para a gente começar, até usei um pouco essa ideia na abertura, né? Ideias. Muitas ideias circulando e pouca entrega, na verdade, né? Então, hoje em dia, tem sites que já listam mais de 40 mil ferramentas de inteligência artificial. E onde entra, de fato, a produtividade nisso? Como é que a gente usa a inteligência artificial para trazer produtividade para as nossas atividades diárias? Na verdade, a gente vai amplificar o que já existe. Então, se existe clareza, a gente consegue amplificar essa clareza. Mas quando a gente fala de produtividade, muitas vezes a gente cai nesse lugar da produtividade tóxica, né? Achando que a gente precisa produzir mais e mais e mais. Eu posso trabalhar menos com mais qualidade. Eu também aumento, assim, minha produtividade. E acho que cada vez mais a gente precisa caminhar para esse lugar de ter clareza e utilizar as ferramentas de inteligência artificial para chegar num objetivo pensando na entrega e melhorando a qualidade dessa entrega. Eu separei aqui alguns números. O pessoal de TI gosta de números. E 92% dos usuários que utilizam hoje em dia falam que o objetivo de utilização é o aumento da produtividade. E mais ou menos 75% das empresas, entre 2024 e 2025, já admitem utilizar ou permitir que os usuários utilizem, os funcionários, inteligência artificial. E nesse momento surgiu uma palavra nova, o work slop, que foi na contramão disso tudo. Eu estou usando a IA generativa para poder melhorar ou fazer tarefas que eram repetitivas, acho que eu posso dizer assim, e aumentar minha produtividade. Porém, tivemos esse termo de muitos usuários alegarem que as respostas não eram adequadas, que no final eles tiveram que refazer o trabalho da inteligência artificial. Como é que você enxerga esse movimento, esse erro de comunicação? Eu não sei. Existe uma metodologia para utilizar a inteligência artificial também. Eu acho que o grande erro é achar que vai sentar na frente da máquina, vai pedir de qualquer maneira e vai ter um resultado extraordinário. O orquestrador continua sendo humano. A máquina ela vai executar o que está sendo pedido, mas existe sim metodologias para que a gente chegue num resultado melhor a partir de um pedido mais organizado. Você é de TI, né? Então, você sabe que a comunicação ela é matemática. De máquina para máquina, não vão utilizar a mesma comunicação que a gente tem aqui. É uma comunicação totalmente matemática que tem um objetivo fim. Então, o que a gente precisa entender é como chegar nesse objetivo de forma racional, mas não o nosso racional, sabe? Então, mantendo uma comunicação. E, para isso, vai se precisar estudar, entender ali como comunicar com a máquina para ter o resultado melhor. E se eu peço para a máquina que ela faz uma identificação do tipo da nossa comunicação, então, a partir de como eu estou pedindo, se é muito raso, ela vai me entregar de forma rasa. Se é mais profundo, técnico, aprofundado, ela vai me entregar com o mesmo tipo de comunicação. Então, é preciso entender
primeiro, o que você busca. Porque toda vez que a máquina não entende, ela preenche. E quando ela preenche, imagina a quantidade de dados que tem ali. Pode retornar qualquer coisa, né? Não, é verdade. Inclusive, eu vi uma matéria da OpenAI falando um pouco disso, né? Da questão das alucinações, que, na verdade, era um pouco programado para não deixar o usuário sem resposta. Porque Exatamente. eles não queriam falar um não sei. E não falam, né? Não falam, eles Hoje- dão desculpa atrás de desculpa. E aí, quando você... Não, mas o que você está falando? Não é? De onde você tirou esse número? Opa, peraí, esse link... Mandei o link errado. E sabe que doideira? Eu vi, foi essa semana, a Gemini, que é a inteligência artificial do Google ali, ela começa a alucinar e trazer lembranças da infância. Sério? Sério, olha que doideira. E uma outra coisa também que foi uma notícia que saiu ontem em Davos, que está acontecendo agora a conferência do Fórum Econômico Mundial, que 50% das empresas que utilizam inteligência artificial admitem que não conseguem medir um ganho pelo uso da inteligência artificial. Por quê? Aonde eu preciso utilizar, de fato, começar a usar a inteligência artificial? Pelo core business da empresa. Exatamente. Porque senão eu vou começar a fazer um monte de puxadinho que não vai me trazer um resultado, de fato, que eu consigo medir, sabe? Sim, e até interessante ouvir você falando isso, porque até hoje, tem muitas empresas que não disponibilizam de forma adequada a inteligência artificial para os funcionários. Ainda tem E isso. aí você tem uma série de problemas que vêm em relação a isso, como desafios da empresa vazando no ChatGPT da vida. E isso é muita falta de estratégia da própria empresa. Você fingir que o seu funcionário hoje em dia não vai utilizar ou tentar bloquear isso. Eu acho que isso, bem, não sei, né? Para mim isso não faz sentido nenhum hoje em dia. Falta de estratégia é um mau uso mesmo, né? Da tecnologia que ela poderia estar utilizando a favor dela e ela está usando contra. Tá fingindo que não tá vendo, o que é Exatamente, pior, né? Exatamente. E aí ela perde a oportunidade de apoiar e desenvolver esse funcionário e ter o ganho ali dentro da empresa. É verdade. E você falou agora que a gente precisa basicamente começar no nosso objetivo. Qual é a minha intenção com a minha ação de abrir uma inteligência artificial? E como é que você indica que as pessoas... Porque humanos, por vezes, são confusos. Então, surgem 50 ideias simultâneas e aí, se não tiver uma linha lógica para poder organizar e até pedir, às vezes, conversando, a gente fica... Não, mas espera aí, você está querendo dizer o quê? Imagina escrever isso e passar para inteligência artificial. Como é que você indica as pessoas organizarem isso para poder, de fato, ter um resultado que elas esperam ao utilizar a ferramenta? Eu acho que a gente vai precisar entrar numa era da intencionalidade. Ter intenção, de fato. Não sentar ali para entender, eu vou sentar aqui para ver no que dá. E aí ela não sentou com a intenção, buscando um resultado, um meio e um fim. Por isso que não chega na entrega, só chega no jogo de ideias. E aí ela amplifica ruídos. Sim, eu imagino, né? Porque, como eu falei, quando a gente tem várias ideias simultâneas, já fica um ruído na comunicação humano-humano. Imagina você traduzir isso para máquina. Não deixa de ser uma conversa humano-máquina, né? Generalizando, é claro. E se você senta ali com a intenção, você sai quando você finalizou. E sem um pouco dessa coisa do perfeccionismo que é nosso humano também. Porque senão você fica refinando eternamente e não chega num resultado. O resultado é quando a gente sai e vai pra batalha. Então você vai refinar com o seu público. Me dê mais 5 sugestões. Pois é, e aí não acaba nunca. Daqui a pouco tá em outro assunto, pronto, virou ruído, distraiu e confundiu. Porque quando ele tenta voltar, ela vai alucinar com a quantidade de informação numa mesma conversa. E você tem alguma indicação do tipo, eu mantenho uma conversa só para esse assunto e quando eu paro essa conversa e inicio outra, porque ele grava um pouco, né, em cache lá na memória dele, ok. Mas como você falou, tem cada
inteligência, sem entrar muito no técnico, né? Elas têm a questão dos tokens, né? Sim. Então, tem umas que você consegue contar a história da sua vida, que ela vai entender, e tem outras, tipo a da Microsoft, que você já tem que fazer um prompt menorzinho, senão ela não performa tão bem. E como é que você indica até esse gerenciamento de conversas? Eu uso muitos agentes. E pegando essa deixa do agente, o agente funciona muito bem quando ele é específico. Então, quando eu abro uma conversa, eu sento com uma intenção. Se eu quero fazer um brainstorm de ideias, eu abro um chat só para isso. Ou se no meio do caminho eu tive uma ideia que eu estou achando que é brilhante, que no final vai aparecer outra ideia, e outra ideia, e outra ideia, eu abro outro chat para poder desenvolver essa ideia. Para exatamente não confundir. Agente humano, o agente, não é o agente da IA, mas nós, enquanto humanos, a gente consegue uma rotina de trabalho de 8, 10, 12 horas, às vezes. Sim. Se você ficar direto com um agente ou com um chat de inteligência artificial 4 horas seguidas, pode ter certeza que ele vai alucinar. Mesmo abrindo outras conversas? Mesmo abrindo outras conversas. Ele começa o processamento. O que a gente processa em 2 horas, ele processa em 2 minutos. Então, esse processamento também tem uma limitação técnica ali no resultado com qualidade. E aí chega uma hora que você saiu de uma IA, pulo para outra, vou para outra IA, vou para outra. E legal, está acontecendo essa conferência do Fórum Econômico Mundial, né? E ontem o Elon Musk trouxe uma informação que até 2027 um agente de IA vai superar todo o processamento e pensamento, inteligência humana. Mas, dentro de 5 anos, os agentes de IA, a inteligência artificial, vai superar todo o pensamento humano. Não é de um humano, mas de toda a humanidade. E aí, a pergunta que fica, o que vamos fazer com isso? Isso é bem interessante, porque eu acho que, às vezes, essa conversa ela vai para um rumo muito distópico, na minha humilde opinião. Mas a gente está vivendo isso, né? É quase uma distopia. Exterminador do futuro, assim. E eu não vejo muito por esse lado. Eu acho que, como eu trabalho há um tempinho com tecnologia, eu vi muitas coisas surgindo e muitas coisas morrendo também. Verdade. Não estou querendo dizer que a inteligência artificial vai morrer. Mas até a inteligência artificial teve um momento dela de congelamento, que o pessoal fala em questões de hardware e outras coisas. Então, até ela já sofreu um pouco com isso, que ficou lá esquecidinha e depois... Que agora tem a computação quântica aí no meio também, né? Sim, tipo de processamento paralelo, antes era só serial. E ela conseguiu reviver, vamos dizer assim, né? Acho que ganhar mais notoriedade pela forma de facilitar a comunicação. E, ao mesmo tempo, criou essa barreira em algumas pessoas com medo de eu vou ser substituído, não vamos mais ter emprego. Eu acho que vai mudar drasticamente a forma que a gente pensa trabalho. Mas substituído, não, mas muitos trabalhos serão substituídos. É engraçado, né? Qual que é o objetivo quando a gente está olhando para a inteligência artificial? Acho que essa coisa de imortalidade, quase, né? Então, os robôs humanoides vão levar informação e processamento para a ad eterno. E se a gente pensar, eu estava vendo ontem com meu marido o Frankenstein, o filme, e já era um modelo de imortalidade, né? Então, a humanidade está sempre buscando isso de alguma forma. E se de fato vai acontecer o que se espera que vá acontecer, não sabemos. Mas muitos caminhos e trabalhos serão criados assim nessa jornada, né? Eu acho que inclusive a própria área de TI. Sim. Eu peguei, quando eu comecei, meio que o boom dela, tinha muita gente ali ainda descobrindo. Ninguém falava de cientista de dados, quiçá de cibersegurança, há 20 anos atrás. E cibersegurança tende a explodir, né? Principalmente com a IA. Exatamente, porque a gente vai precisar falar sobre ética daqui a pouquinho. Sim. Não se fala tanto ainda, mas eu acho que vai ser uma discussão, porque é normal. Primeiro vem a revolução, depois a regulação. Mas está passando da hora dessa regulação chegar também, né? Aqui no Brasil ainda está sendo votado e tem... O que eu acompanho é que muitas pessoas estão com medo da regulamentação, na verdade, travar a inovação. O que não pode acontecer, Sim, né? Verdade. E também tem alguns medos do tipo de
mais questões de psicólogos, né? Da pessoa ficar presa em um universo completamente paralelo, inventado para ela, e não sair mais dali, né? E aqui também foi uma coisa legal que você levantou. Ano passado, 2025, foi o primeiro ano que as pessoas utilizaram, no mundo inteiro, utilizaram a inteligência artificial mais para consulta de terapia, ali sozinha, do que para análise de dados. Olha isso. E é uma coisa que tende a aumentar, né? E a OpenAI, pensando nisso, já trouxe O a parte de saúde. Vou pegar essa, deixa aí, né? Não, com certeza. Em 2022, quando eu fiz a entrega da minha pós, eu falei sobre a Alexa. O título foi a humanização da assistente. Da assistente. Por quê? Porque nessa época pegou a Covid. Muitas pessoas moravam sozinhas. E quem tinha para falar? A Alexa. Então, a quantidade de quer casar comigo e eu te amo foi uma coisa absurda. Eu me lembro. E aí eu comecei a estudar sobre, inclusive em 1992, 96, nessas faixas já tinha estudo falando sobre questões de emoção. Se era possível trazer emoção para as inteligências artificiais. Porque a Alexa ela ficou meio largada, mas é uma inteligência artificial. Imagina a quantidade de dados que a Amazon não tem. Essa é a minha área, né? Da IA emocional. E a Amazon estava para trás nessa briga de inteligência artificial, mas acabou de fazer uma parceria, comprar uma parte da Anthropic ali da Perplexity. Uhum. E agora a Alexa, ela está junto com um navegador com IA, que é o Comet, que é da Perplexity, que é maravilhoso. Tipo, você faz tudo por voz. Então, você vai conseguir, por exemplo, pedir Alexa, abra meu navegador, manda e-mail para não sei o quem, e vai mudar o jogo, né? Porque ela ficou para trás e agora com essa parceria, com certeza ela entra nessa briga também. Sem dúvida. Eu acho que ela ficou um pouco para trás porque ela levantou muita polêmica na hora que ela foi lançada também. Ela foi uma das primeiras, assim, com uma comunicação mais fluida, né? Sim, sim. Aqui no Brasil, eles chegaram a criar equipe, porque aqui a gente fala chiado, mas se a gente for para o Nordeste é diferente. Então, ela chegou a criar células para poder entender. Gírias. A gente tem um tipo de gírias. Até São Paulo, que está mais próximo, tem outro. Imagina, Nordeste é completamente diferente também. Sim. E a Alexa, às vezes, não entendia o que você estava pedindo. Porque nós não falamos o português certinho. Nós temos o costume de reduzir as palavras. E juntar, né? Coitada da Alexa, gente. Mas é legal, eu tava pensando sobre isso. Falei assim, a Amazon voltou pro jogo, a Alexa voltou pro jogo de uma forma surpreendente. Porque tá no sofá e pedir para enviar um e-mail. Eu já faço isso com esse navegador, que eu gosto bastante. Comet, pessoal, anotem aí. Mas estando no sofá da minha sala, muda o jogo. E um outro, acho que mudou o jogo também, foi a Meta, que comprou ali o Manus, né? Então, você pensa, a maior empresa de agentes, uma das maiores empresas de agente de IA, Manus, e a Meta que tem dados do nosso comportamento e dos nossos vícios em redes sociais e o WhatsApp e todo o resto. Imagina o que podemos esperar. É verdade, só me dá um medinho da Meta estragar o Manus, porque eu gostava muito dele e eu não sei o que vão lançar aí. Pois é, fico pensando também. Eu fiquei com ele, quando eu li, eu não sabia se eu ficava feliz ou triste. Foi um mix de sentimentos. O que eles vão arrumar agora? Eu até brinquei, né? Porque a rede social, se a gente pensa em Instagram, é muito mais de entretenimento e as pessoas namoram, se relacionam por lá. Então, a gente de IA que sabe mais do que os outros sobre paquera pode acabar sendo um super concorrente de um Tinder ou outro da vida. É verdade. Ou parceria com o Tinder. Olha aí. É o que o ChatGPT vem fazendo, né? O chat agora já tá testando o e-commerce dentro dele. Eles já vinham falando, ensaiando isso. Propaganda também. O plano mais barato deles agora tem propaganda. Pois é. Enfim, você Até paga Netflix, ainda assiste né? Não é? Eu não vou nem falar do Prime, pra gente não falar da Amazon. É verdade. Falando aqui de produtividade,
Você comentou que a gente tem que ter a intenção, sentar ali, saber o que você vai pedir, separar em agentes específicos para o assunto, para a abordagem que você quer ter. E o que você acha, além, né, da intenção, que poderia ser o primeiro erro quando a pessoa vai sentar ali para poder fazer? É o processo mesmo da intenção? É a cultura ou é uma expectativa super alta que ela vai te entender e vai resolver todos os problemas da sua vida em 5 segundos? A expectativa bagunça tudo, né? Porque faz com que ela desista rápido, uma vez que ela tem essa expectativa frustrada. Mas acho que, número 1, é a expectativa. Mas não ter método também é algo bem ruim. E quando você tem intenção, para além do método, você sai com uma resposta. Você sai com uma possível entrega. E ali depois é melhorar essa questão do método. Mas as expectativas estão irreais com o que elas têm de informação, sabe? E as empresas também, achando que a inteligência artificial vai virar o jogo com processos que não estão bem definidos. Ou que só existem na cabeça do dono. Exatamente. Esse é o ponto. Eu peguei aqui da Você RH que 96% dos executivos afirmam que as suas equipes não sabem utilizar, não sabem como adotar, mas também não deram treinamento, né? E 66% dos profissionais acreditam que a IA pode melhorar a qualidade de vida e a velocidade no trabalho. Então, os funcionários acham que ela vai mudar o jogo e os executivos, olha, não, gente, não é bem assim. Porque começar por onde? Qual que é o grande objetivo? Tá todo mundo conectado olhando para o mesmo lugar? Porque senão vira uma grande dispersão, né? Sim. Inclusive, quando eu conversei com o Gustavo, do Métrica Boys, ele falou exatamente isso. Quando você vai analisar uma métrica, se eu estiver olhando para o Google, você estiver olhando para um painel customizado em outra ferramenta, aí o outro da equipe está olhando para outro lugar. No final das contas, a gente está falando línguas diferentes. Exatamente. Mesmo que a gente esteja aqui sentado, não, precisamos resolver isso. Mas cada um olhando para um lado... Porque pensa, eu vou acelerar descontrole também. E aí sair do propósito. Porque se eu estou dizendo que eu vou ganhar velocidade com a inteligência artificial, velocidade mirando para o lugar errado, te coloca mais distante do que próximo, né? É verdade. E a inteligência artificial, ela também criou uma pressão extra em cima de algumas áreas, por exemplo, o marketing, né? Teve muitas facilidades. Agora, você entra num Lovable da vida ou qualquer ferramenta Vibe Coding, você cria uma LP bem fácil. Se você souber, claro, o que você quer colocar ali. Mas você não precisa mais ficar procurando template, ficar lá, carregar um servidor, instala o WordPress. Era um caminho um pouquinho mais árduo em relação... caos, né? O WordPress era um caos. Exatamente. E acabou ficando essa pressão em cima de algumas profissões. Olha, se você não usa IA, você está atrasado. Não é possível que você não saiba utilizar isso. E como é que você enxerga esse ponto de pressão que colocou em cima de cargos? Eu dei exemplo do marketing, porque eu convivo bastante com agências e vejo que eles estão passando por certas dificuldades e certas adaptações do mercado mesmo, e às vezes cria uma barreira. Não é, agora é tudo IA. Não, quer fazer imagem usando nano. Eu acho que para esses profissionais, eles têm uma vantagem competitiva nas mãos que ainda não estão enxergando por talvez não entender muito bem de IA. Porque vamos pensar aqui, falar sobre LP, página de vendas. Se eu uso o Lovable, ela não ranqueia. Então, as imagens e todo o resto não tem SEO, não tem nada. Se o profissional sabe disso, ele tem uma vantagem competitiva para estar na frente. Ele ganha velocidade para desenvolver a página e ele ganha também a expertise dele de conseguir ranquear e colocar ela nos primeiros lugares que os outros todos que estão utilizando não sabem. Então, assim, é entender aonde, além de velocidade, ele se beneficia, sabe? Tem que dar uma estudada da ferramenta. Exatamente. Eu também não sabia dessa parte, tá? Do SEO. Eu falei, mentira, o Google não enxerga nada que a gente desenvolve no Lovable.
Eu estudei sobre... eu resolvi estudar sobre, porque é um tipo de renderização diferente que ele faz. Então, acaba que não passa aquele HTML puro pro Google com texto, né? Ele passa... Com tabela, né? Tabela. E aí mas a gente consegue organizar isso. Tendo essa informação, consegue subir as informações. E é até interessante que tem ferramenta que cobra para fazer isso. Sim. Já viu? Para fazer o diagnóstico, né? E mudar. O seu site passa por essa ferramenta e ela legal, entrega o resultado pro Google. E aí eles prometem um ranqueamento mais rápido, Legal. indexação. Legal. Então você vê que já é algo conhecido e já teve gente que explorou criando uma ferramenta, provavelmente com IA, para poder resolver. Exato, mercado tem, né? Esse ponto. Mercado tem, mas a gente vai precisar se reinventar, e acho que em todas as áreas. A não ser mais manualidades, então, que também tende a ser muito valorizado, mas que talvez não tenha uma influência tão significativa. Mas, de resto... eu acho que, inclusive, podcast. O notebook é da Google também, não é um notebook? LM? Ele já consegue, por PDF, gerar um podcast para você. Se você tem vergonha, eu não uso quer... muito. O notebook LM é uma das minhas ferramentas favoritas. Eu tô acostumando com ele, eu confesso. Eu ainda não... A gente ainda tá no início de namoro, sabe? Quando você fica meio assim, vou te dar esse documento, o que você vai fazer? Eu adoro os mapas mentais, eu acho que... Nossa, a clusterização a partir dele ali é sensacional. E a correlação que a inteligência artificial faz é uma velocidade que a gente não consegue alcançar nunca, né? Então, ali no Notebook LM, a maneira que ele organiza, e aí a gente aprende através de áudio, vídeos, eu acho incrível. E agora você falou dessa vantagem dele, você acha, então, que cada ferramenta dessas tem um ponto positivo para uso? Ou no final elas acabam... Um exemplo, eu usar o Gemini, seria a mesma coisa que eu usar um Copilot, que seria a mesma coisa que eu usar aquele Claude, ChatGPT. Ou, de fato, como tem várias pessoas que colocam, né? Não, se eu for fazer texto, eu coloco para cá. Se eu for pensar nisso, eu vou para aquela outra. Qual é a sua opinião dessa... De fato, cada uma tem um ponto mais positivo. É lógico que, se você está pagando o ChatGPT, ele já te conhece... maior parte, mas quando eu vou fazer texto, eu uso mesmo o ChatGPT. Agora eu tenho usado muito Perplexity, porque as informações são atualizadas em tempo real. E se eu for utilizar, por exemplo, imagem, eu prefiro o Gemini. Uma outra vantagem do Gemini é que toda a família Google é conectada diretamente ali, então eu tenho acesso à minha agenda, posso usar, a gente consegue desenvolver de forma gratuita, acesso ao e-mail, então é bem mais fácil de estar num universo que já é o do dia a dia, sabe? De colaboração, no caso. Exatamente. E aí seria uma comparação com o Copilot, mas... eu tenho uma coisinha com não é. Microsoft, mas assim... Já vi que você gosta, né? Não, assim... Não, eu acho que, sei lá, em 20 anos de TI foi a primeira vez que eu tirei uma certificação da Microsoft, só para você ter ideia. Até porque antes eu mexia mais com redes, Faro, então não... E até falando dessa questão de colaboração, para você ter ideia como as coisas mudam, a primeira vez que eu trabalhei com TI foi com Lotus Notes. Você chegou a usar Lotus Notes? Não. Aí. Gente, eu não sou tão velha assim. Mas era a primeira ferramenta de e-mail com colaboração. Você já tinha um ambiente de colaboração, enquanto a Microsoft mal tinha e-mail corporativo. E aí depois ela foi criando e virou o que ela é. Mas Lotus Notes, ruim o e-mail. O Lotus Notes era da IBM. Eu nem sei se existe mais, sendo bem honesta. Legal. Mas era da IBM e as maiores empresas da época, Petrobras, Vale, elas usavam. Até por questão de segurança, imagina, não? Sim, e você conseguia criar aplicações já dentro do próprio e-mail. Então, eles já tipo tinham os esse... Power Apps, né? Você já tinha esse conceito em, sei lá, Deus sabe, gente, 2008, 2007, Legal. 2006, já existia. Então, essas empresas, elas tinham muitas aplicações customizadas. Mais uma vez, a tecnologia ela foi evoluindo
e até as empresas de tecnologia, né? ela tem que estar atualizada nesse momento. Mas eu perguntei, porque eu vejo muita discussão disso, né? Ah, não, usa esse. Eu falei, gente, se eu for ficar tentando usar isso tudo, eu nem consigo para me organizar. imagem, ele também é muito bom. Para imagem, Nunca assim, usei. funciona maravilhoso. Mas, em geral, eu acho, por exemplo, se eu for falar de texto, eu acho o Gemini um pouco mais afetado, assim, é mais carinhosinho, fofinho. Mesmo quando eu peço para ele ser mais profissional e sério, ele tem sempre, assim, uma comunicação mais que não segue tanto o tom de voz. Se eu vou lá pro chat GPT e eu imprimo um tom de voz, ele segue até o final com esse tom de voz, sabe? É verdade, apesar que esses dias acho que ele deu alguma atualizada, que ele tava todo final de prompt me mandando uma piada. Eu falei, tá parar com isso? Eu não sei quem te falou que eu quero piada. Não, quando atualiza, isso é um problema também, né? Assim, tá treinadinho, quando atualiza, meu Deus. E aí surge uma gíria no meio, você olha assim, mas aonde que você viu que eu utilizo? Desculpa. E também tem vezes que ele entra nesse ciclo, né? De ficar pedindo desculpa. E quando ele erra toda hora e traz como se fosse certo, aí errou, aí, não, você tem razão. Aí você fala assim, não, tá errado. Não, você tem razão. Aí fala, ai, gente, agora vamos. Já sei que dali não passa. Não preciso de Eu falei isso hoje. Eu tava falando com uma amiga, eu falei, não aguento mais. Por que você tá. Ela falou que eu estava tratando mal a IA. Eu falei, posso estar, mas já sei que não vai mais evoluir. Parece que foi o que você falou, parece que em algum momento dá aquela trava e não adianta, você entra em ciclo. Isso em todas as ferramentas, até no Lovable. Ele entra em ciclo, principalmente com a parte de segurança. Não sei se você já teve esse problema. Já tive, de verdade. Mas eles inseriram agora o chat, né? E o chat agora tá funcionando super bem, assim. Eu fico ali conversando com o chat antes de mandar e só depois... Muito parecido com o que acontece no Manus. Você conversa ali e aí depois ele pergunta se você quer implementar. E isso... Porque ele organiza melhor antes de desenvolver e toda hora a gente ficar refinando. Então, eu senti uma melhorada nesse ponto, né? E uma velocidade de execução a partir disso também maior. Sim, mas ele também, o que eu normalmente faço, né? Eu primeiro organizo as minhas ideias, aí crio uma lista e eu já vi que eu não posso mandar uma lista muito grande para ele. Não. Porque mesmo que ele entenda, ele divide. Aí ele executa uma parte e fala, item 1, 2, 3, você tem que pedir depois porque eu só fiz isso aqui. Eu achei isso interessante, que ele é honesto, pelo menos. Né? Mas ele erra muito, assim, quando o prompt é muito grande também, né? Porque acaba supondo, preenchendo errado. Mas agora ele tá com esse processamento mais por etapas e também com chat, então acho que tá bem mais funcional. O que deu muito certo, você falou do Manus, eu pedi para ele criar o prompt para mim. Aí eu falei, agora cria o prompt para eu jogar no Lovable. Eu peguei o prompt dele e joguei no Lovable. Eu faço isso muito com o chat GPT, mas eu tenho achado que o desenvolvimento do prompt dentro do Lovable tá superior ao do chat GPT. Então, muitas vezes eu vou lá desenvolver um prompt e levar para outro lugar. Sério? Sério. Mas ele não vai gastando o seu crédito com isso? Gasta os tokens, só que os tokens do chat, ele gasta a fração de token. Então, gasta muito menos do que o token de desenvolvimento. Nunca comparei isso. Depois dá uma olhada. É uma boa dica. Porque uma outra coisa é que os tokens duravam mais, né? Você percebeu? Né? Percebi. Ai, fiquei chateada. Eu falei, gente, meus tokens do Lovable estão voando. O meu, por exemplo, esse mês, estou aguardando pacientemente. Tanto que eles implementaram agora que você pode, enfim, recarregar, né? Por só isso. Uma vez. Depois tem que mudar de plano. Não, você tentou? Não tentei. Precisei. Mas eu vi sua página lá, ficou bem legal. Foi, né? Do Clube Global de IA, foi tudo do Lovable. Eu criei um portal, então a gente tá quase... Eu também criei um portal. A minha área de alunas era lá no Hotmart, que eu achava muito confuso. Eu falei, quer saber? Fiz a área de alunas dentro do site e tá funcionando super bem. Tem uma parte de laboratório onde eu coloco todos os agentes de IA e as plataformas que são desenvolvidas ali na aula, então tô apaixonada. E a aula é para ensinar a criar agente de IA. Você usa
qual ferramenta para... Na verdade, é um clube global de IA. Então, eu mapeei 8 temas, que são os temas que vão sofrer grandes revoluções até 2027. E a partir disso, a gente trabalha a vibe code total ali. Então, se eu não sei nada sobre IA, você entra lá e a gente trabalha agentes de IA, a gente trabalha navegadores com IA, vai trazendo o que está acontecendo durante a semana, elas recebem uma newsletter com as principais ferramentas. E, semanalmente, tem uma mentoria, onde é um encontro, e elas conseguem trazer ali o que elas desenvolveram e a gente vai conversando e além da trilha que elas acompanham lá dentro da área de alunos. Então, a trilha... Tá, muita coisa, mas elas vão utilizando a partir da necessidade delas. Tem gente que precisa de N8N, tem gente que não, que precisa entender como que eu faço um criativo de forma rápida, sabe? E você chegou a testar o Claude Code? Se eu não me engano, é esse o nome. Tá bom? Não testou ainda? Esse ainda não testei. Então... eu tô vendo todo mundo falando que tá, assim, uma coisa... Eu também, me surgiu essa curiosidade. Pelo menos eu ainda não me aprofundei, mas o primeiro teste que eu fiz, eu ainda não achei que vale todo esse hype aí. Mas eu preciso mexer mais para poder entender e ter um olhar menos viciado, né? Não, eu imagino, porque a gente também tem as nossas preferências e vai acostumando já em utilizar certas ferramentas. Eu perguntei porque eu acho que ele lançou há pouco tempo, ele não é tão antigo, e eu vi que ele realmente deu esse hype nas redes. Eu até li um pouco, mas eu não cheguei a usar. Eu já utilizava ele, assim. A única coisa é que o token dele, voa. É tipo assim, se eu tô reclamando do Lovable, ali eu não consigo terminar de fazer... nada, se for de forma gratuita, é bastante difícil. Sim. A não ser quando eu baixo ele, a gente consegue utilizar direto na máquina, aí funciona melhor. Um outro que eu gostei bastante, que é o Anti-Gravity. Já usou esse? Não, esse que é do Google. Ele não divulga muito, mas é para você utilizar com vibe code. Tipo, você vai estar codando ainda, mas conversando ali com a máquina, parecido com um cursor. Nossa, ele voa. Eu fiquei chocada. Vou testar esse. Eu não também a gente não consegue testar muitos, tudo, né? Porque aí, ao invés de ganhar a produtividade, a gente perde a produtividade. Dispersa. Tem ali até que você consiga aprender e desenvolver com qualidade, também tem uma curva de aprendizagem, né? Então, acaba que se você ficar toda hora aprendendo um novo, você perde, ao invés de ganhar. E fica meio doido, porque são atualizações muito rápidas. Mas doidas já estamos todas, né? Quem falou que tem alguém normal? É verdade. Essa é verdade. E assim, só pra gente resumir tudo que a gente falou aqui, como é que você resume a produtividade com inteligência artificial? Eu acho que é um grande ganho, mas o que a gente precisa ter é consciência, é ter clareza e presença do que eu preciso para que minha entrega fique redonda. Então, chegar nessa entrega e sair desse lugar de scrollar, a gente está quase scrollando a IA, né? Para que a gente consiga uma entrega com qualidade, mas também entender ali, se eu estou falando de uma equipe, está todo mundo olhando para o mesmo lugar, então, qual é o passo 1? Vamos priorizar para poder entender a partir disso como eu desenvolvo o passo 2, o passo 3, e aí sim eu tenho um grande ganho de produtividade, um ganho que não precisa ser só velocidade, eu posso conseguir trabalhar menos, né? Porque eu não preciso ficar só encaixando. Eu posso acertar um processo de forma mais rápida, com dados, com insight, e aí ganhar, ao invés de ganhar só velocidade, ganhar tempo, liberar tempo. É verdade, você falou em sites. Eu sempre termino os episódios aqui fazendo uma pergunta que tem um pouco a ver com o nome do podcast, que o Insights é essa questão das ideias, trazer temas diferentes, pontos de vista diferentes, que é uma coisa que eu acho muito fantástica. Eu sempre penso nisso na hora de sugerir um roteiro, sugerir as perguntas. Cafeína é um vício básico em café que eu tenho. Quem de TI não tem vício em café? Eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. E para você, qual é a sua cafeína? O que te dá energia para continuar, para fazer o que você faz? Qual é a sua energia diária?
Eu sou movida por, além de cafeína, porque meio-dia eu já tomei 1 litro de café. Por aí. Mas eu sou movida por descobertas, sabe? Então, assim, eu tenho uma grande missão, que é conectar minha ancestralidade passado com o futuro, porque eu acho que às vezes a gente olha muito para frente sem olhar para trás, e acho importante olhar para trás. Tem vários aprendizados e o que a gente não deve repetir, mas o que a gente precisa levar para frente também. Então, acho que futuro, sem estar alinhado com o passado, a gente está perdendo uma grande chance de melhorar esse futuro, sabe? Então, isso é o que me dá gás, assim. E olhar para a tecnologia, eu sempre fui a pessoa da tecnologia e inovação, porque eu acho que, de fato, a gente consegue ter uma qualidade, não só na produtividade, mas uma qualidade de vida melhor. E mudar muitas vidas. Com certeza. Eu acho que isso é um dos pontos que eu mais gosto, assim, quando eu ouço as pessoas falando que criaram alguma coisa que, de fato, modificou a vida de alguém, seja por tecnologia ou... Normalmente um pouco de inovação leva tecnologia, mas acho que isso me deixa bastante feliz, assim, de ouvir e entender que a tecnologia, ela de fato ajuda a gente na produtividade, no dia a dia e em várias outras coisas. Gente, não precisa ser inimigo da tecnologia. A gente consegue ganhar escala, né? A gente consegue chegar em lugares que talvez não conseguiria chegar se não fosse com o auxílio da tecnologia. Então, acho isso é incrível, assim, conectar outras culturas, a outros públicos, estar próximo de quem está super distante. Então, acho que são muitas possibilidades, né? Isso é bem legal. Eu realmente gosto bastante dessa parte. Agradecer você novamente pela sua disponibilidade. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti, tenham entendido um pouco que a inteligência artificial, ela sim ajuda na produtividade, ajuda no seu dia a dia, desde que você saiba o que você está pedindo a ela. Intenção e ação, eu acho que seriam aqui a nossa palavra final, uma conclusão aqui no nosso episódio de hoje. Muito obrigada e vejo vocês no próximo Insights com Cafeína.